Menezes Armon. Bom, Sr. Ismael, conte-nos sobre sua relação com o comandante. Essa é uma relação que até hoje eu não entendi muito bem, porque afinal de contas foi um merecimento muito grande que eu tive em nascer nessa família. Afinal de contas, participar da vida dele, né? Acompanhá-lo durante o tempo que eu vivi com ele e aprender o que eu aprendi com a presença dele, realmente é algo que foi uma dádiva que eu até agora não consegui entender muito bem de onde é que vem esse merecimento para essa oportunidade. De modo que o aprendizado com ele foi alguma coisa fantástica. Meu pai nunca me obrigou a fazer nada, ele sempre me mostrou o caminho. A decisão sempre coube a mim. Desde a minha formação, eu estudei em colégio católico, depois fiz o ginásio em colégio protestante, colégio batista brasileiro, porque ele foi escolhendo diretamente os pontos onde achava que era necessário que eu tivesse conhecimento para poder depois tomar a decisão que eu quisesse. A escolha das coisas sempre foi minha. Ele sempre me dizia, olha, você pode fazer assim, pode fazer de outra maneira. Mas a decisão sempre era minha. A recomendação ele dava, o conselho ele dava, mas a decisão era minha e é lógico as consequências quem assumia era eu. Nada mais do que aquilo que a nossa doutrina nos ensina como meio de vida. E é isso. Ele trabalhava muito, tinha seus períodos de ficar praticamente isolado quando ele escrevia, e a gente procurava não atrapalhar, mas estava sempre à disposição na hora que precisava. Eu tive um período de infância muito ligado a ele, acompanhei a ele durante muitos anos em todas as idas dele para a federação, para trabalhar. Os períodos de férias também estava sempre com ele. Depois é que a própria idade faz com que a gente vai se afastando um pouco mais, né, de maneira que foi um período que eu perdi a oportunidade de estar junto dele, mas que o tempo que eu tive junto com ele foi um grande aprendizado, sem dúvida. E qual o perfil que o senhor falaria dele para nós? O perfil. Uma pessoa extremamente disciplinada e equilibrada. Nunca vi o meu pai se desequilibrar. Nunca. Ficar nervoso, se aborrecer. Essas coisas assim, eu nunca vi. Ele sempre estava equilibrado, sempre estava tranquilo, sempre com a cabeça no lugar, tendo a palavra certa em todos os momentos. É por isso que eu digo, foi uma dádiva muito grande conviver com ele. Qual era a postura dele diante da vida? Eu nunca vi meu pai reclamar de nada. Eu me lembro que na época que ele estava doente, com câncer,
em que eu me revezava com meu irmão para dormir com ele, porque minha mãe passava o tempo todo com ele, então a gente tinha que revezar pelo menos à noite para ela poder dormir. E ele tentava enganar a gente para não tomar o remédio para dor. Enganava ele, dando o remédio para dor, dizendo que era para outra coisa. Porque a gente via que ele, na hora que não conseguia mais ficar acordado, que ele dormia, ele gemia. Foi as únicas horas que a gente via ele gemer de dor. E ele gemia quando estava dormindo. Então, nos primeiros dias a gente percebeu, e aí passamos a escondido dar remédio para dor, para que ele pelo menos pudesse dormir, descansar. Então por aí você vê qual é o tipo de pensamento que ele tinha da vida. A pessoa que realmente conseguiu colocar em prática os ensinamentos do mestre, com certeza. Bom, na sua opinião, como era a dedicação do comandante na federação, com a escola? Bom, a federação, ele desde que começou a trabalhar na federação, e isso eu me lembro, eu era garoto, devia ter os meus 7, 8 anos, ele ia para a federação, passava a tarde inteira lá. A dedicação era exclusiva à federação, porque de manhã ele estava em casa e à noite também, a não ser quando à noite ele tinha algum trabalho na federação que precisasse ir para lá. Mas a dedicação específica à escola, o maior exemplo é que desde que a escola foi criada, ele participou da primeira turma como aluno e como expositor ao mesmo tempo. Porque, aliás, foram todos os que foram expositores da Escola de Aprendiz do Evangelho na federação, quando da criação da escola, todos eram alunos também. Então, a dedicação dele para a escola foi uma das coisas, foi uma das grandes criações do período em que ele esteve como secretário-geral da federação. Foi trabalho desenvolvido por ele, por orientação no plano espiritual, Dr. Bezerra, que era o dirigente espiritual da federação em todo o período que ele esteve lá, dava orientações seguidas, para que, como as coisas deveriam ser conduzidas, como as orientações no sentido de fazer qualquer tipo de alteração que fosse necessário. Então, ele seguia religiosamente dentro da disciplina que sempre norteou a vida dele, ele conduzia aquilo com muito amor. Como era a rotina dele? E se o senhor participou de algum projeto junto dele nesse tempo, assim, algum projeto especial? Não participei de nenhum projeto junto com ele, porque nós não tínhamos nem condições para ir. Primeiro que eu era garoto e na época que eu já tinha mais idade, ele também já estava no período em que ele estava mais já doente, se afastando um pouco da federação. Mas o trabalho dele em casa de manhã, ele cuidava das coisas da casa. Os momentos que ele tinha de descanso,
momentos sem atividade, ele ia escrever. E à tarde era na federação o tempo todo. E à noite, quando ele não estava na federação, ele ia em casa também para escrever. E era uma rotina bem... sempre a mesma, né? E porque além dos livros, ou antes até de escrever os livros, ele começou a redigir os opúsculos que eram impressos e distribuídos gratuitamente na federação, porque naquela época, quando ele começou a federação, em 1940, naquela época não existiam obras espíritas para serem adquiridas. O Chico estava começando ainda, né, a publicar as obras. Raros eram os livros que a gente conseguia encontrar, e a dificuldade de difundir o conhecimento da doutrina era exatamente essa falta de textos que pudessem ser distribuídos para o povo que ia na federação. Então ele começou a redigir esses opúsculos, que no fim depois foram grupados e participaram dos livros que depois foram impressos, né? Mas que naquela época inicial esses opúsculos eram impressos e distribuídos gratuitamente para os frequentadores da federação, principalmente nos domingos ou nos dias de tratamento através do passe. Qual virtude o senhor citaria como destaque da personalidade do comandante? É difícil de selecionar uma virtude, porque ele era extremamente sincero, humilde, não tinha nenhuma aparência de orgulho, de vaidade. É uma pessoa extremamente simples. É difícil de falar. O senhor compartilhou algum momento decisivo na vida do comandante? Eu compartilhei um momento decisivo na vida dele, porque enquanto ele ainda estava trabalhando na força pública, eu já naquela época o acompanhava, mesmo quando ele ia para o quartel, muitas vezes ele me levava. E nós sofremos um acidente de carro juntos, em que ele perdeu o movimento das duas pernas e eu sofri quase que uma degola. Quebrei o vidro do carro, o para-brisa com a cabeça e cortei o pescoço e a língua. E fomos juntos para o hospital, e foi daí, a partir daí, é que ele foi aposentado em consequência da incapacidade física, que permitiu que ele se dedicasse a vida integralmente à doutrina espírita. O senhor se recorda de alguma passagem que nos demonstre o comprometimento do comandante com a doutrina? Olha, a vida dele era a doutrina. É difícil de estabelecer um ponto, um dia, um acontecimento específico. A vida dele era a doutrina. O senhor participou de alguma aula da IAE ministrada por seu pai? Infelizmente não.
Quais as lições ele ensinou na prática sobre o viver cristão? Você diz isso dando nas aulas da escola? Mesmo na família, né? Na família sua a vida dele era um ensinamento. A vida era um ensinamento, né? A maneira da gente se conduzir, a maneira da gente enfrentar dificuldades, todos os conselhos eram realmente orientações de uma vivência cristã. O senhor acredita ter sido a grande contribuição? O senhor acredita que tenha sido a grande contribuição do comandante com a doutrina espírita? Foi exatamente realizar as alterações que a doutrina precisava sofrer segundo as orientações do plano espiritual superior que aconteceram a partir de 1940, visando a prevalência do espiritismo religioso. Tem algum detalhe do comandante que o senhor gostaria de contar, além do que o senhor já está no seu livro, que o senhor escreveu no seu livro? Tem uma passagem interessante que aconteceu depois do desencarne dele. A minha mãe sempre dizia para ele que tinha dúvida se tudo aquilo que ele falava realmente ia acontecer, era verdade. E ela disse que ele tinha dito a ela que um dia ia dar uma prova desse acontecimento, e que as coisas eram como ele dizia. E passado não sei quantos, uns 2 ou 3 anos depois do desencarne dele. Uns 3 anos. 3 anos depois do desencarne dele, ela morava num apartamento. E nesse apartamento, que é onde ele tinha, o último lugar onde ele morou também, depois que ele tinha. Quando ele desencarnou, ele tinha saído de casa, desse apartamento, para o hospital. E, lógico, foi de ambulância, porque ele estava passando muito mal, e foi de pijama. E ele desencarnou nesse hospital. E ela pediu que o meu irmão viesse pegar as roupas para que fossem colocadas no corpo dele inteiro. E ele veio no armário e pegou um cabide teria um terno. Só que quando chegou lá no hospital, foram ver que a calça tinha caído do cabide, só estava o paletó. Como para não perder tempo, eles cobrem de flor, né? Ele foi enterrado com a calça de pijama, cobriu de flor e tal, e paletó aqui, camisa, gravata, tudo direitinho. Passaram-se alguns anos. Nesse armário, e logo que depois que ele desencarnou, minha mãe pegou todos os ternos, todas as coisas dele e doou. E viu que realmente no chão do armário embutido, tinha caído a calça, e meu irmão pegou e levou para o quarto dele. Passado alguns anos, houve um problema, né? Na parte superior desse armário embutido tinha o boiler do aquecimento central do apartamento.
e deu um vazamento. E ela teve que tirar tudo de dentro do armário. No tirar tudo de dentro do armário, ela encontrou um cabide com o paletó. Aí chamou o meu irmão e pediu para ele ver se a calça batia. E ele foi lá e pegou a calça. Era a calça do paletó. Aí ela ligou para todo mundo, feliz da vida, né? Ele se lembra de mim. Essa foi a grande alegria dela, que ele lembrou dela, porque cumpriu a promessa. Então, esse é um fato, mas... Muito lindo. Bom, eu agradeço muito, senhor, a sua hospitalidade por ter recebido a gente. O Grupo Bezerra de Menezes, junto com a gente, agradece também. Assim que ficar pronto, a gente manda tudo para o senhor. Muito obrigada. E eu que agradeço a presença de vocês e principalmente por estarem ainda lembrando da personalidade do meu pai, que realmente o trabalho que ele realizou e que a gente admira hoje, não pelo trabalho em si, mas pela consequência que são os frutos que a gente encontra, não é? Isso é uma demonstração. Vocês vieram de São Bernardo, lembrando dele. Eu estou aqui em Lorena, fazendo trabalhos de coisas que ele criou, não é? Para a doutrina e para nós encarnados que estamos aqui aprendendo às custas ou trabalhando às custas daquelas orientações que correspondem à dedicação dele, né? Então, eu agradeço vocês por terem se lembrado dele. Nós agradecemos. Obrigado.